Revolução Industrial, as primeiras formas de produção na Europa era o artesanal e a manufatura. No artesanato, as tarefas eram feitas geralmente pela mesma pessoa. No caso da confecção de sapatos, por exemplo, era o sapateiro que inventava o modelo, cortava, costurava, colava o couro e dava acabamento. O artesão era o dono da matéria-prima e das ferramentas, e conhecia todas as fases da produção. A oficina ficava num cômodo da sua própria casa. A partir do século XV, com as grandes navegações e as conquistas de mercados na África, na Ásia e na América, aumentou muito a procura por produtos europeus. Muitos negociantes da Europa passaram então a reunir trabalhadores em grandes oficinas e a oferecer a matéria-prima e uma remuneração pelo serviço realizado. Essa forma de produção é chamada de manufatura. Nela, a oficina e as ferramentas pertencem ao capitalista e ocorre uma divisão do trabalho. Cada trabalhador realiza uma parte do trabalho. Depois, com a criação de máquinas industriais movidas a vapor, ocorreram mudanças profundas. Cada uma dessas máquinas substitui diversas ferramentas e realiza o trabalho de várias pessoas. As pessoas foram deixando de trabalhar em casa ou em oficinas e passaram a trabalhar em fábricas, para um patrão em troca de salário. Essa nova forma de produção recebeu o nome de maquinofatura. Foi na Inglaterra que se desenvolveram as primeiras máquinas movidas a vapor. Foi lá também que se viram pela primeira vez fábricas enormes e chaminés que lançavam uma fumaça muito escura, poluindo o ar e causando doenças respiratórias. Entre os fatores que favoreceram o pioneirismo inglês na Revolução Industrial, podemos citar os capitais acumulados por meio da pirataria na costa da Ásia, da África, da América e do comércio, incluindo o tráfico de escravos com as colônias e outros países. A mão de obra farta e barata. Uma vez que milhares de camponeses haviam sido obrigados a se mudar para cidades por causa dos cercamentos, que os expulsaram de suas terras. A existência de ricas minas de carvão e de ferro, necessários para a indústria, e de um comércio interno que se desenvolveu bastante, graças à abolição dos antigos direitos feudais. A força do puritanismo, que não condenava o lucro e pregava uma vida disciplinada e voltada para o trabalho e para a oração. A Revolução Gloriosa, de 1688, que conferiu estabilidade política e criou condições para o desenvolvimento do capitalismo na Inglaterra. As máquinas. Na Inglaterra, a primeira indústria a utilizar máquinas, ou seja, a se mecanizar, foi a de tecido de algodão. O empresariado inglês interessou-se por esse ramo porque havia uma grande procura por esses tecidos em todo o mundo. Além disso, o algodão vindo do Oriente, dos Estados Unidos e do Brasil, produzido por escravos, era relativamente barato. Os capitalistas ingleses passaram a oferecer prêmios em dinheiro para quem inventasse máquinas de fiar e tecer. Até então, as máquinas eram feitas basicamente de madeira. A utilização do vapor, contudo, exigia um material mais resistente. Essa necessidade levou ao aperfeiçoamento da metalurgia. Aos poucos, as máquinas passaram a ser feitas de ferro, e a energia do vapor pôde ser aplicada a diversos ramos da indústria. Daí a criação do barco e da locomotiva a vapor. Inventos que revolucionaram os meios de transporte do século XIX. Indústria e mudanças socioeconômicas. A Revolução Industrial contribuiu para a consolidação do capitalismo, modo de produzir mercadorias que se baseia no trabalho assalariado e na busca do lucro. Formam-se duas novas camadas sociais, a burguesia industrial, dona de matérias-primas das fábricas e das máquinas, e o operariado, que trocava sua força de trabalho por um salário. Com o advento da fábrica, ocorreu uma divisão muito maior do trabalho e, consequentemente, um aumento da produtividade, isto é, passou-se a produzir mais em menos tempo, e o trabalhador perdeu o conhecimento do processo de produção como um todo. Nos 100 primeiros anos da Revolução Industrial, a população mundial subiu de 600 milhões para 1,2 bilhão de habitantes. Esse aumento deveu-se, sobretudo, às melhorias ocorridas na agricultura, com o consequente aumento da oferta e da variedade de alimentos, e ao desenvolvimento da medicina. O ambiente das fábricas era sujo, escuro e sem ventilação adequada. Havia falta de refeitórios e de banheiros, e o ar era quase irrespirável, sobretudo nas tecelagens,
por causa dos fiapos de lã. Era comum os operários receberem ameaças de castigo no trabalho ou serem multados por faltas irrelevantes, porque estavam sujos, por terem assobiado ou cochilado em serviço. A vida fora das fábricas. As casas dos operários resumiam-se geralmente a um só cômodo. O banheiro ficava do lado de fora e era usado por diversas famílias. Nos bairros operários, as ruas não eram calçadas e os esgotos corriam a céu aberto. O fato de a água não ser tratada facilitava a ocorrência de doenças epidêmicas. Já os donos de fábricas tinham condições de vida muito melhores que a de seus operários. Enriquecidos no processo de industrialização, eles levavam uma vida de luxo e conforto. A luta dos trabalhadores. Os operários não aceitaram passivamente as péssimas condições de trabalho das fábricas. Uma de suas primeiras reações foi o ludismo, um movimento de trabalhadores que lutavam por melhores salários e condições de vida. Os ludistas culpavam as máquinas pela queda dos salários e pela falta de emprego, e por isso invadiam fábricas para destruí-las. Isso. Tá gravando? Oi? Tudo bem contigo? Aham, dá oi, galera. Oi! Oi, Maria Luísa. Tá, eu vou... Start snow. On the night you love me. O que você tá cantando? Agora Se divertindo bastante com a arminha do meu irmão. Assim, ia ser mais divertido se eu pudesse atirar em alguém. 2 milhões de céus. Errou! Vamos subir o morrinho, aê! Sai da cara! Sai! Não vai colocar. Excuse me! Você. Tu não sabe subiar. Meu Deus! Aquele seu jeito de assobiar é estranho. Meu Deus do céu! Ai! Vai, 1, 2, 3.